Meu nome completo é Luiz Alberto Amaral Manfredini, mas eu simplifiquei e tenho usado sempre Luiz Manfredini. Eu nasci em Curitiba em fevereiro de 1950. O meu avô Júlio Manfredini havia sido, nos anos 40, começo dos anos 50 do século passado, dirigente do Partido Comunista do Brasil, que então usava a sigla PCB. Ele entrou no partido já um pouco mais de idade, por volta de 1935, quando houve a insurreição da Aliança Nacional Libertadora. Mas o meu avô não teve uma grande influência política, porque nunca fez proselitismo político comigo. A imposição dele foi uma imposição moral, de conduta, né, de postura, o que levou a um enorme respeito da minha parte e, por conseguinte, a adoção das ideias que, embora ele não me falasse, eu sabia que tinha, porque conversava muito da minha casa com o meu pai, quando ia ali pelas 7 horas da noite, na rua Augusto Stelf, ouvir o Repórter Esso. Meu pai não era do partido, mas era um socialista, simpático à União Soviética, naqueles tempos de Guerra Fria, né? Contrário à política imperial dos Estados Unidos, enfim. A minha atividade política já começou no período da ditadura, né? Ela começou em 1966, em dezembro de 1966, porque na busca de uma alternativa para opor-se com mais eficácia à ditadura militar, mas não só isso, uma alternativa socialista, de uma construção de um mundo novo, né, de uma nova sociedade mais justa, mais equânime, me levaram, essas buscas, a uma organização chamada Ação Popular. Eu ingressei na Ação Popular no dia 3 de dezembro de 1966, na casa de uma jornalista recém-falecida, que é a Teresa Urban, que então militava nesta organização. Eu estudava na época no Colégio Militar de Curitiba e havia lá vários colegas que chegaram a formar uma célula da Ação Popular. Uma meia dúzia aí de companheiros que juntos assumimos o Grêmio, chamado Sociedade Literária Riachuelo, né? E publicamos algumas coisas na revista e no jornal do Grêmio, mas obviamente naquela época o Colégio Militar era uma escola e um quartel, às vezes mais quartel que escola. E os alunos eram alunos e soldados, muitas vezes mais soldados que alunos, submetidos àquela disciplina e àquelas restrições que já refletiam não só as normas da caserna, mas o regime militar. Tá? Em 67, quer dizer, um ano depois, eu saí do colégio e me tornei, digamos assim, um militante profissional do movimento secundarista da Ação Popular. Naquela época, dirigida pelo advogado Edésio Passos, pelo jornalista Valmor Marcelino, que também morreu uns 2 anos atrás, né? Um médico chamado Paulo Gustavo Carvalho, enfim, naquele processo de 67, e sobretudo nas manifestações do ano seguinte, de 1968, eu estive à frente do movimento secundarista por esta organização Ação Popular. Participei da tomada da reitoria da Universidade Federal do Paraná em maio de 1968 e de todas as manifestações que ocorreram naquele ano em Curitiba. Como nunca fui preso naquela época, estive em todas. Tá? Com o ato institucional número 5, houve uma repressão muito grande e a Ação Popular resolveu deslocar para áreas que consideravam estratégicas para o processo revolucionário, ou seja, o campo e as fábricas, a maior parte dos militantes do movimento estudantil. Então, em Curitiba, por exemplo, nós éramos vários, muitos, a Ação Popular tinha uma hegemonia muito grande no movimento estudantil, tinha muitos militantes, muitos simpatizantes. Ela deixou 2 ou 3 no máximo e o resto foi todo para o campo. Então eu fui para o campo na região ali de Maringá e depois de Japurá, um pouco mais acima,
me integrando com camponeses, primeiro numa fazenda de algodão, a 18 quilômetros de Maringá, e depois no município de Japurá, me integrando com pequenos camponeses. Era uma terra de 3 alqueires, né? Qual era a perspectiva da ação popular? Diferentemente de outros grupos de resistência, ela não pregava um enfrentamento armado direto com o regime militar, como fez o grupo do Lamarca, do Marighella, entre outros, né? VPR, VAR, Palmares, MR8, etc. A AP procurava, digamos, integrar os seus militantes junto às massas camponesas e operárias, e ali, num processo mais lento, desenvolver a consciência social, fazer uma acumulação para, posteriormente, sem que os militantes estivessem sós, fizessem então o enfrentamento ao regime militar. Mas acontece que esse povo todo que foi para o norte do Paraná, e também foram a Paranavaí, a região do Campo Mourão, eram todos lideranças estudantis. Havia ali pelo menos 3 vice-presidentes da União Paranaense dos Estudantes em 68. De modo que a própria organização concluiu que aquilo era um chamariz muito grande e seríamos presos com facilidade, porque éramos todos conhecidos. Eu, pessoalmente, havia feito movimento secundarista em Maringá, junto à União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Era conhecido, tinha feito manifestações, passeatas, essa coisa toda. Então a organização resolveu nos tirar a todos desta região, nos transferir para fora do Paraná, basicamente para São Paulo, onde então eu passei a ter, digamos, a tarefa, a missão de me integrar ao movimento operário na capital. As mulheres normalmente se integravam nas indústrias têxteis, os homens nas metalúrgicas, de modo que eu fui procurar emprego em metalúrgicas, essas montadoras, parece que foi a Ford, eu cheguei a procurar, mas isso não deu muito tempo, porque eu fui para São Paulo em abril de 69 e fui preso em seguida, em julho, no dia 17 de julho de 1969, 10 dias depois de ter sido criado a então Operação Bandeirante, por um grupo de empresários e militares de São Paulo, que viria a dar origem um pouco mais tarde aos DOS-CODE. Tá? Muito bem, eu fiquei pouco tempo preso, porque fui beneficiado por uma coisa que havia com certa frequência, que eram as brigas entre os setores de repressão da ditadura. Era o DOPS com Silvio no Sinimar, com problema com o CISA, que era o Centro de Informação da Aeronáutica, que tinha problemas com o Exército, Polícia Federal, e muitas vezes essas contradições, elas resultavam na soltura de presos, né? De forma que eu fui preso pelo Exército, fui para essa Operação Bandeirantes, fiquei lá uns 3 dias e fui torturado, ao pau de arara, choque elétrico, essas coisas que se faziam normalmente. Mas fui logo transferido para o DOPS, eu e minha mulher. Eu era muito jovem, tinha recém-feito 19 anos, mas havia casado. E no DOPS, simplesmente ficamos mais uns 2, 3 dias, prestamos um depoimento frio lá e nos mandaram embora. Chegamos aqui em Curitiba e, claro que a gente não acreditava que essa soltura fosse uma coisa assim para valer, e nos escondemos, e de fato a polícia, dias depois, bateu aqui nas nossas casas, provavelmente por ter compreendido o equívoco, não é isso? Mas nós já estávamos em outro esquema, não fomos alcançados, acabamos indo a Guaraqueçaba, onde meu sogro tinha um comércio, depois voltamos a essas terras em Japurá, mas aí a situação já era diferente, mais complicada, e acabamos em Piracicaba, onde ficamos lá uns 2 meses, e depois em São Paulo, mais uns 2 meses, obviamente na clandestinidade, na rigorosa clandestinidade, porque a partir de 69 a situação ficou muito complicada do ponto de vista da repressão, né? E acabamos no final de dezembro, 29 e 30 de dezembro, desembarcamos em Salvador, na Bahia, onde deveríamos então exercer a nossa atividade política pela organização Ação Popular. Mas a situação era muito difícil, porque a Ação Popular não fazia assalto a banco, a Ação Popular não fazia desapropriações como as demais organizações, de modo que não tinha dinheiro. Era um período
extremamente difícil, de fome, além da perseguição, de fome, de privações materiais muito fortes, de tal sorte que já em meados de 71 eu concluí que assim eu não poderia ter uma atividade, porque o maior tempo passava-se ou fugindo dos esquemas policiais ou buscando alguma grana, algum dinheiro, algum recurso para sobreviver. Era uma época, por exemplo, em Salvador, em que as pessoas, num ponto de ônibus, nesse ponto de ônibus, de repente, estacionava assim, ruidosamente um carro da polícia, normalmente um jipe do exército, e quem corresse era preso. Para sentir um pouco como é que era o clima, né, de estar permanentemente sob um grande risco. E, obviamente, naquela época, ser preso era um risco de vida. Eu achei que deveria voltar para Curitiba, onde pelo menos eu tinha família, tinha raízes. Se me ocorresse alguma coisa aqui, eu tinha a quem recorrer. E voltei, de fato, em abril de 71. E em agosto, comecei a trabalhar no Jornal do Estado do Paraná como jornalista. Já havia, na verdade, eu comecei na própria Bahia, a partir dos contatos da Ação Popular. Eu acabei na Tribuna da Bahia, que era um jornal jovem lá. Estava sendo orientado por uma equipe que tinha vindo do Jornal do Brasil, uma coisa fantástica, né? Tinha uma escolinha da Tribuna que ensinava as pessoas. Eu entrei lá como copydesk, depois de fazer um curso de uns 15 dias. Bem, aí entrei no Estado do Paraná no dia 8 de agosto, e exatamente 4 meses depois eu fui preso. Aqui com vários outros, o Désio Passo, o Valmor Marcelino, Paulo Sabrito, a Bernadette Sabrito, a Zélia Passos, que era a mulher do Désio Passo, fomos presos. Né? E eu fiquei 35 dias preso e aí fui solto. Nesse momento estava com prisão preventiva decretada na Bahia, porque logo depois que eu saí de lá, houve um conjunto de prisões. Né? E aí os advogados conseguiram remover essa prisão preventiva e, enfim, consegui sair em 12 de janeiro de 72. Continuei trabalhando no Estado do Paraná. Faço aqui uma menção muito importante à posição da direção do Estado do Paraná, sobretudo o jornalista Mussa José Assis, que simplesmente desconheceram aquele episódio e mantiveram um emprego que era muito raro naquela época e perigoso. É isso? Aliás, o Mussa foi, exatamente no dia da prisão, ele foi na Polícia Federal, e essa foi uma demonstração à Polícia Federal de que eu tinha um certo respaldo, fez questão de que eu ouvisse para que ficasse tranquilo, de que as pessoas estavam se movimentando. É uma coisa feita em 71, tinha uma dimensão muito grande, tá? Tinha uma dimensão de coragem muito grande. Bom, aí nós fomos absolvidos desse processo. Fomos absolvidos desse processo que ocorreu em 73. Profissionalmente, então, me estabeleci em definitivo como jornalista, depois passei para a televisão Iguaçu. Eu havia sido preso já em 67, quando era estudante, fazendo trabalho do Movimento Estudantil pela Ação Popular. Fui preso no Rio de Janeiro. Também era menor de idade, não tinha mais 5 ainda, essas coisas eram mais simples. Fiquei lá uns 5 dias entre o DOPS e a Delegacia de Proteção ao Menor e pronto. Então estabeleceu-se uma coisa interessante, que se eu fui preso em 67, em 69, em 73, em 71, estabeleceu-se uma certa ideia de que eu era preso de 2 anos. Eu vinha sendo preso de 2 anos e imaginei que isso poderia continuar. Mas chegou 73, não aconteceu nada, e em março houve o processo, fomos absolvidos. Em 75 começa já uma circunstância de pressão, houve o caso do Herzog, em 76 houve o caso do Manuel Fiel Filho. Quer dizer, o regime militar começa, em função sobretudo da economia que não ia bem por causa da crise do petróleo, ele começa a ser muito pressionado. Em 74, aquela grande vitória do então MDB, né, inesperada, enfim, aí o Geisel é obrigado a tirar a censura. Começa ali e começa, portanto, em decorrência, uma certa rearticulação do movimento social, não é isso? Em 77, os movimentos operários lá do ABC, onde surge o Lula, a rearticulação da UNE, né? Enfim, começa essa... Eu achei então que
nós começávamos a entrar numa nova etapa. Aí, em 78, em março de 78, fui preso outra vez. E foi uma circunstância muito interessante porque, na verdade, foi uma prisão que ficou conhecida como as escolinhas, a prisão das escolinhas, que eu não tinha muito a ver com elas. Então, resumindo o seguinte, as escolas, havia uma contradição no regime militar entre os chamados duros do sistema e os que queriam uma certa abertura. Entre os que queriam uma certa abertura, o Geisel dizia, na abertura lenta, gradual e alguma outra coisa, e segura, isso. Golberia, esse negócio todo, e a turma do Frota, que apesar de ter sido demitido em 77, continuava a dizer o seguinte, não é possível fazer abertura porque a esquerda, os comunistas, enfim, estão por aí. Tanto que, em Curitiba, eles se infiltraram em duas escolas, em duas pré-escolas. Isso é uma demonstração clara de que eles estão aí, estão conspirando. Bom, então eles fizeram as prisões, né? Mas eles precisavam demonstrar que as pessoas das escolas tinham uma ficha na polícia, né? Então não prenderam qualquer um, eles selecionaram. Por exemplo, a presidente da escola não foi presa, da escola Oficina, era Oficina e a Oca, não foi presa. E eu fui. Qual é a minha ligação com a escola, além de conhecer algumas das pessoas, não todas? 2 anos antes, no segundo casamento, com a jornalista Adélia Maria Lopes, o filho no primeiro casamento dela foi matriculado na escolinha, ficou lá 4 meses. Só isso. Mas eu tinha não só uma ficha, como tinha uma semana, 10 dias antes, pelo Jornal do Brasil, onde eu trabalhava então, feito uma entrevista com o coronel Tarcísio Nunes Ferreira, comandante do 13º Batalhão de Infantaria Blindada de Ponta Grossa, que era o quartel mais bem armado da 5ª Região Militar, que corresponde até hoje ao Paraná e a Santa Catarina. Ele deu uma entrevista explosiva contestando o regime. Foi a primeira vez que um militar da ativa se posicionava contra o regime. Ele não era um sujeito de esquerda, ele apoiou o golpe. Ele havia participado, inclusive, daqueles tentativas de golpe contra o Juscelino, em Jacareacanga e Aragarças. Ele era um cara da direita militar. Mas, enfim, estava achando que a coisa não ia muito bem. Os coronéis também não estavam muito satisfeitos, porque acho que estavam ganhando pouco. E tinha lá suas contradições. E fez uma entrevista muito dura contra o regime militar, contra o presidente Geisel, não é isso? Então, ele foi preso, 2, 3 dias depois, perdeu o comando e foi preso. Ficou 30 dias no quartel do Boqueirão. E no final da semana, a entrevista saiu no domingo, dia 12, parece, no sábado, domingo, dia 12 de março, dia 12 de março de 78, e no dia 18, no sábado, eu fui preso com esse povo todo, tudo na mesma hora, né? Como a polícia fazia, né? De manhãzinha, todos ao mesmo tempo. Então, tentando fazer uma relação, olha, está vendo como eles estão aí? Inclusive, na escola participa um sujeito que tem uma articulação com o coronel que está conspirando contra o governo. Era mais ou menos essa a lógica que eles tentavam estabelecer. O problema é que, um dia antes da nossa prisão, foi presa uma jornalista chamada Juracilda Veiga. Ela não foi presa, ela foi sequestrada por um grupo de extrema-direita. Não sei por que razão. Não sei por que razão. O fato é que ela era muito ligada à Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base, que eram muito fortes na época. A prisão da Juracilda jogou a Igreja Católica no cenário daqueles acontecimentos, porque não poderiam ser solidários apenas a sua simpatizante, a Juracilda, e não os demais. Então, no domingo, no dia 19 de março, nas 104 paróquias que haviam na época em Curitiba, foi lido um manifesto assinado pelo arcebispo Dom Pedro Fedalto, denunciando as prisões e pedindo a liberdade dos presos. E isso criou uma situação que é absolutamente fora de controle para a ditadura. Para você ter uma ideia, a Anistia Internacional mandou a sua representante do Brasil a bancar-se em Curitiba para acompanhar os fatos. Chegaram aqui, via anistia, cerca de 8.000 telegramas do mundo inteiro em solidariedade.
O governador do estado, que era o Jaime Canet Júnior na época, isso ele me diria algum tempo depois, ficou possesso porque ele, governador do estado, não foi sequer comunicado da prisão de pessoas que ele conhecia, como era meu caso, que era jornalista político do Jornal do Brasil, e também de outras pessoas que eram todas pessoas conhecidas, né? O Valmor Marcelino, Désio Passo, Reinaldo Atten, o professor Léo Kessel, etc. O presidente da Arena, então, que era o partido do governo, Afonso Camargo, não teve outra saída senão ridicularizar. O Carlos Drummond de Andrade, o Luiz Fernando Veríssimo, o Novaes, que era um cronista dos jornais da época, fizeram crônicas ironizando a acusação de que éramos vítimas, de que ensinavam o marxismo-leninismo a criancinhas de 4, 5 anos de idade ou 6 anos. Né? O Drummond chegou a criar um personagem, né, que eu não me recordo o nome agora, Fifi, alguma coisa assim, ridicularizando isso aí. Né? O Castelinho, que era o jornalista Castelo Branco, que era o principal cronista político da época, que trabalhava no Jornal do Brasil, escreveu um artigo chamado Do Risco de Entrevistar Coronéis, aí abordando basicamente a minha situação de ter entrevistado o coronel e sido preso por isso. Então criou-se uma situação insustentável, tanto que as pessoas presas foram sendo liberadas a partir do 3º, 4º dia da prisão. Eu, o Edésio Passos e o Valmor Marcelino, que tinha um envolvimento um pouco mais complicado, fomos presos, fomos os últimos a sair no domingo seguinte, dia 26 de março. Essa pouco foi a história daquele período, que foi uma das últimas manifestações da repressão. Houve depois umas prisões. Em 1984, já um pouco antes do início desse processo das diretas, que prendeu no país inteiro vários dirigentes do Partido Comunista do Brasil. Mas foram prisões rápidas né? E aí depois já entra o esquema da direta e a decomposição do regime militar, ele se consuma, né? Bem, a Ação Popular, ela era uma organização que se originou na Igreja Católica. Né? Ela nasceu a partir da chamada esquerda da JUC. A JUC era a Juventude Universitária Católica, um dos braços da Igreja Católica no movimento estudantil. A Igreja Católica tinha a Ação Católica Brasileira, que tinha a JUC, tinha a JEC, a Juventude Estudantil Católica dos Estudantes Secundaristas, tinha a JOC, Juventude Operária Cristã, né? Católica, aliás. Então, e ali desenvolveu-se todo um processo político no início dos anos 60, em que a esquerda da JUC, que era liderada pelo Betinho, pelo Herbert José de Souza, mas também pelo então presidente da UNE, Aldo Arantes, que é até hoje um político atuante, e outros, descindiram da JUC e vieram a criar, em fevereiro de 1963, a Ação Popular. No carnaval de 1963, na Bahia, enquanto a turma fazia folia na rua, ele se reuniu, não clandestinamente, porque ainda não tinha o golpe, né? Era o governo Jango, e criaram. E ela nasceu, então, com toda uma proposta ligada a essa visão cristã, não é isso? E foi evoluindo nesse debate até um certo momento, em busca de um referencial teórico que justificasse a sua ação, eles encontraram o marxismo-leninismo. Isso por volta já do final dos anos 60, né? Quando passaram a se chamar Ação Popular Marxista-Leninista do Brasil. Quando adotaram o marxismo como a sua referência teórica fundamental, eles, e havendo já um partido político que adotava a mesma filosofia, e que era mais antigo, mais tradicional, que era o Partido Comunista do Brasil. Então, a Ação Popular incorporou-se a esse partido entre 72 e 73. Um momento muito difícil para o partido, porque a guerrilha que ele desenvolvia no Araguaia havia sido atacada pelo Exército, né? E nas cidades, entre fim de 72 e meados de 73, ele perdeu vários dos principais dirigentes. Né? Então, portanto, a minha trajetória política, digamos, do ponto de vista partidário, é Ação Popular Marxista-Leninista, que era a mesma, só com outro nome, e o Partido Comunista do Brasil, onde eu estou até hoje a julgar
pelos fatos, não devo sair. Mas na vida a gente nunca deve ser tão absoluto, não é isso? Mas enfim. E aí, com o processo do enfraquecimento da ditadura, em 83, nas eleições de 1982, para governador do estado, que passaram a ser diretas, foi uma das concessões da ditadura, fazer com que essas eleições deixassem de ser indiretas, como a ditadura havia decretado nos anos 60, e passassem a ser diretas. Então, em alguns estados, a oposição ganhou, inclusive no Paraná, com o governador José Richa. Então, na época, venceram as eleições o Tancredo Neves em Minas, o Franco Montoro em São Paulo, o Leonel Brizola no Rio de Janeiro, o Leonel Brizola pelo PDT, os demais pelo PMDB. E eu, então, passo a trabalhar no governo, na Secretaria da Educação, né? Porque aí as pessoas que participavam da resistência tinham algo mais a fazer, que era participar de um governo democrático, como realmente foi o do governador Zé Richa. E eu estava no governo, assessorando a Secretaria da Educação, no campo da comunicação, quando houve todo o processo da Direta Já. E dele eu participei, portanto. Não é isso? Antes já havia tido uma brevíssima participação no movimento sindical, no processo de eleição do Sindicato dos Jornalistas, mas ocorreu nos anos 70 uma coisa aqui complicada, porque havia algumas pessoas excepcionalmente vigiadas. Excepcionalmente vigiadas. Valmor Marcelino era um deles, eu era outro, tinha outros, né? Então recebíamos cartas ameaçadoras do CCC, com aquela caveira, com aquele osso trançado, ameaça. Então ficava muito difícil nos movermos. Então os anos 70 até o início da luta pela anistia, do meu ponto de vista, foi um negócio meio não exatamente de autoexílio, mas de certa discrição, né? Porque era isso, as coisas. E aí os caras estavam explodindo bomba, estavam jogando bomba na OAB, era terrorismo de direita correndo. Então se tinha que. Quando o processo anistia em 79, aí a coisa começa a descomprimir, as pessoas começam a perder o medo, né? E a resistência assume uma característica mais de massa, né? Aí depois, 80, 81, 2, teve essas eleições, 84 começa, e durante 84 aquela grande campanha pelas diretas, não é isso? Começou pela Direta Já, como a emenda Dante Oliveira em abril de 84 foi derrotada no Congresso, que ainda era majoritariamente fiel ao regime militar, se passou então a apoiar a maior parte dos setores da esquerda, setores populares e outros partidos, a candidatura de Tancredo Neves, que em janeiro de 75, no colégio eleitoral, armado tradicionalmente para a ditadura se perpetuar, ele derrotou o candidato dos militares, que era o Paulo Maluf. Então, houve aquele episódio do Tancredo não poder assumir, morreu, assumiu o Sarney, e aí os sindicatos foram reconhecidos, os partidos que eram clandestinos foram legalizados. Aí começa uma nova fase da vida brasileira, que é da legalidade da ação política daqueles mais à esquerda que haviam participado da resistência, basicamente dos comunistas, né? Porque os outros eram legalizados, né? Então o Partido Comunista passou a ter uma sede, o seu jornal passou a ser vendido em banca, logo ele teve direito a um programa de televisão. Deputados do Partido Comunista, como Aldo Arantes, Haroldo Lima e o operário Aurélio Pérez, que eram do PMDB, assumiram a sua legenda, e então, em meados de 85, oficialmente, o Partido Comunista do Brasil, ele retorna oficialmente ao Congresso, de onde havia sido expulso pela cassação dos seus mandatos em 1948, em janeiro de 48, no curso da Guerra Fria, né? Então, e aí eu participo, né, desse processo que vai aí 86, 87, fui candidato a vereador pelo PCdoB em 88, né? Mas nunca não tive muito apetite pela vida parlamentar, e pela vida assim de parlamento, não é isso? Sempre achei que a construção partidária tinha não que substituísse a ação de massa, porque sem a ação de massa, sem a consciência das pessoas, você não avança coisa nenhuma. Mas achei que tinha um sentido muito estratégico, e me dediquei muito nesse período, né, a ajudar na construção partidária, e
enfim, já em 90 eu presidi um instituto do PCdoB, que é o instituto que cada partido tem que ter. No caso do PCdoB chama-se Instituto Maurício Grabois, que se tornaria mais tarde Fundação Maurício Grabois, né? E venho participando da direção do partido no Paraná, com a revista, estou no conselho editorial da revista que o partido edita, chama-se Princípios, em São Paulo. Sou colunista do Portal Vermelho, que é ligado ao partido, né? E tenho feito isso e me escrito, enfim, escrevi 2 ou 3 livros aí, com foco, 2 dos últimos eram foco basicamente na juventude dos anos 60, né? Então é isso, a minha trajetória, que eu acho que não termina, ela, pelo menos nesse momento, tem esta, digamos, pode-se fazer esta panorâmica a seu respeito. Vamos falar um pouco dessa juventude. Bom. Aquela. É possível fazer um paralelo, ver semelhanças entre a juventude de 66, 68 com a de hoje? É difícil, né? Porque as épocas são muito diferentes. Sempre me pergunto isso, se era mais fácil a luta. Mas o ideal acho que é o mesmo, né? Não, veja, a juventude, os anos 60, ou até os anos 60, qual foi uma grande diferença entre as duas épocas? É que, com a crise do socialismo no leste europeu, houve uma brutal quebra de paradigmas. A juventude dos anos 60 tinha um paradigma de transformação social, porque é um anelo de toda a juventude, mas ela tinha como paradigma o socialismo. Havia variações de como cada um entendia esse socialismo, como cada um entendia o caminho para ele, etc. e tal. Mas você tinha paradigmas em torno dos que davam base à sua atividade política, social e mesmo profissional, não é isso? Na medida que quebra esse paradigma, eu acho que houve uma fragmentação muito grande. Veja as manifestações agora de junho de 2013. Qual é o paradigma? Eu acho que o paradigma foi estraçalhado, ele tem que ser refeito. Então cada um vai para um canto. Cada um vai para um canto e não se vai para lugar nenhum. Porque se você não tem um paradigma que dê consistência às aspirações coletivas, essa coletividade não vai para lugar nenhum. Então eu vi uma placa lá, por exemplo, que eu achei, como é que é, antológica, era fora Dilma, fora Alckmin e pelo fim aquele negócio veicular, como é que é? O exame, eles fazem a verificação veicular, tal coisa, que era um problema que se resolve no Detran. Inspeção. Então, fora Dilma, fora Alckmin, pelo fim da inspeção veicular. Isso é um troço esquizofrênico, completamente, né? Então, eu acho que uma diferença fundamental é isso. Essa fragmentação dos paradigmas leva a isso, uma certa confusão, uma juventude um pouco perdida, que não perde o seu desejo de mudança, mas que, na ausência desses paradigmas, fica à mercê de uma conversa ou outra. Eu acho que esse é um aspecto que levava a presença dos paradigmas a uma juventude com muito mais coesão. E, por outro lado, eu acho que vive-se uma crise civilizatória. Uma crise civilizatória porque eu vejo que hoje as pessoas vão para a faculdade, escolhem os seus cursos entre aqueles que dão mais dinheiro. Hoje há um individualismo exacerbado, há uma ética de sucesso pessoal a qualquer custo, mesmo que puxando o tapete do companheiro do lado, né? Não se quer saber da função, do papel que o indivíduo exerce em relação à sua coletividade. Tu faz o curso, tem que ter dinheiro para ter um patrimônio e numa boa. Estes ideais que eu digo civilizatórios, que são ideais humanistas, eram muito fortes nos anos 60, fortíssimos. Em função até de um conhecimento, de uma discussão, né, que acontecia naquela época. Claro, a despeito da existência da ditadura militar, nas escolas, sobretudo, discutia-se muito isso. Esse tenha sido o grande legado, né? Mas havia muito isso. As pessoas... havia um sentimento
de interação com o outro, com a coletividade muito maior, e na perspectiva de descobrir o que cada um poderia fazer por aquela coletividade, o papel de cada um no mundo. Tinha até uma frase que eu cito nesse último livro, Memória Neblina, que dizia, tomada daquele filósofo Yul Duran, cujo livro que foi presenteado pelo pai a um amigo meu na época, que dizia assim, questionando-se sobre o papel de cada um, dizia assim: o que eu sou, um grão de areia no deserto. Eram indagações filosóficas, muitas vezes primitivas, né? Mas que postavam os jovens com esse tipo de indagação. Não era assim: qual é o curso bom para eu fazer, para eu ganhar dinheiro? Não que as pessoas não se preocupassem em construir as suas vidas materialmente sustentáveis. Mas havia uma motivação maior de se postar diante do mundo e se perguntar qual é o meu papel nesse processo. Isso foi muito prejudicado, né? E não é um problema da juventude, mas é um problema dessa ideologia, na minha opinião, da ideologia neoliberal de mercado que se instaurou, em que aquela velha história: você tem que ganhar a qualquer custo, tem que fazer sucesso a qualquer custo. Aqueles que não conseguirem é porque são incompetentes, né? Isso é uma das grandes tragédias, eu acho, desse início de século. Pois é, naquela época se lutava, né, por ideais de liberdade, democracia, contra o regime, né, uma resistência, enfim, uma mobilização de massa e tal. Como romper hoje esse sistema neoliberal dentro da democracia? Primeiro, é importante dizer que a democracia é fundamental para todo esse processo. Nós temos uma democracia, na sua opinião? Eu acho que é uma democracia brasileira, até que, olha, quando eu vejo A brasileira? Com as coisas no mundo, por exemplo, no Chile, qualquer manifestação da pauleira, entendeu? Feia. Agora começou um pouco isso, porque realmente existe um segmento que está partindo para uma violência meio gratuita e tem uma polícia muito truculenta. Mas eu digo assim, a democracia é o regime que melhor favorece justamente isso que é o fundamental para a transformação, que as pessoas discutirem, conversarem, lerem, debaterem, refletirem, entendeu? Não, só isso não basta, é preciso que elas reflitam. Você pode ter espaço e não refletir, né? Mas ter espaço é o ponto, digamos, é um ponto de partida fundamental, né? E eu vejo isso, eu acho que as sociedades vivem as suas experiências próprias e vão aprendendo com elas, né? Nós não podemos dizer que a sociedade dos anos 60 era melhor ou pior que a de agora, porque você não pode comparar épocas históricas diferentes, muito diferentes como essas duas, né? Mas há uma regra geral, que as sociedades aprendem com as suas próprias experiências, né? Elas experimentam coisas, veem o que dá certo, o que não dá. E eu acho que é preciso hoje uma grande reflexão. É preciso aproveitar esse espaço democrático e o espaço de governos populares para você garantir educação de qualidade. Né? Educação sem o que você não consegue, né, avançar muito, né? E espaços de reflexão, de difusão cultural, né? E espaços em que se possa fazer frente a esta ideia profundamente individualista, né, egocêntrica, que é colocada pelo modelo neoliberal, que não foi superado de todo em nosso país. Tá? Está presente aí nessas coisas todas no campo da superestrutura. Você falou que começou sua experiência no jornalismo em Salvador, né? E veio para cá. E basicamente, o jornalismo daquela época, os meios de comunicação, a gente sabe que ainda estão lá naquele esquema, né? Fala um pouco como é que era trabalhar, como é que era ser jornalista naquela época. Isso é muito diferente de ser jornalista hoje. Eu não sei bem como é que é ser jornalista hoje, porque há um bom tempo eu não estou em jornal, em veículo, né? Jornal, rádio, televisão. Mas acho que o jornalismo sofre a consequência disso que acabamos de falar. Você vê, por exemplo, jornalistas hoje, todos com graduação, muita gente com mestrado, doutorado, fala inglês, não sei o que lá. Tá bom, mas não consegue fazer uma matéria, não consegue fazer uma cobertura, não tem muita ideia, entendeu? Tem muita soberba, muito nariz empinado, mas na hora do concreto tem um texto vagabundo, não todos, hein? Estou dizendo que tenho visto com perigosa frequência isso.
Né? Só que acho que é o tal, é um negócio incrível isso aí. É um pouco fruto da época, né? De arrogância, né? Eu me lembro que no estado do Paraná, onde eu comecei aqui, tinha lá os teletipos das agências internacionais, AP, France Press, ANSA, e mesmo os telex que traziam notícias da agência do Estado. E eu, depois de fazer a matéria, eu ficava um bom tempo observando os telegramas que chegavam para ver como é que eles eram escritos. Como é que eles eram escritos, para aprender. O Mussa, José Assis, que eu já citei aqui, era diretor do jornal, e como ele era um sujeito que fazia jornal, em qualquer aspecto do jornal ele sabia, muitas vezes nós, jovens de 21, 22 anos, nos batíamos para fazer as matérias que tínhamos apurado à tarde. Então ele sentava diante daquelas Remingtons, né? Nós dizíamos alguma coisa para ele, o que havíamos levantado, e ele escrevia o lead, que é, como a gente chama, o primeiro parágrafo, né? Das matérias, assim. E nós ali, em grupo, olhando afoitamente, sofregamente, para ver como é que ele estava resolvendo aquele negócio. Eu duvido que hoje exista isso. Porque o cara sai da universidade, com seu canudinho de mestrado, escambau, e ele quer dar lição. Ele se nega a aprender com essa voz da experiência, e o Mussa não tinha universidade, não tinha nada, né? Esse é um problema do exercício atual do jornalismo. Acho que é muita... né? Mas eu queria, antes de falar, o seguinte. Eu tive sorte, uma singularidade, e sorte também, no estado do Paraná, quando eu entrei, o Paulo Pimentel, que era proprietário, estava em guerra com o então governador, que era o governador, na verdade um interventor, chamado Leão Pérez, Haroldo Leão Pérez, indicado pelo general Médici. Portanto, o jornal tinha, pelo menos em relação ao governo do estado, uma ampla liberdade, entendeu? Você fazia o que... né? Não tinha nenhuma das restrições que normalmente a imprensa, sobretudo do Paraná, sempre teve, comerciais ou mesmo de conveniência política, que estabelecia uma certa restrição ao tipo de matéria e seu conteúdo, né? Quando entrei no Jornal do Brasil, que a minha participação foi basicamente em veículos de fora. Eu entrei no Estadão em junho, julho de 76, em maio de 77 fui para o Jornal do Brasil, em outubro de 80 fui para Isto É, e depois em meados de 83 eu deixei Isto É porque eu tinha assumido a assessoria da Secretaria da Comunicação e não achava que era muito correto eu estar lá no governo e na Isto É, porque poderia haver conflito nesse sentido. Mas quando eu entrei no Estadão, quando eu participei dessa, que hoje nós chamamos a grande mídia privada, os grupos, né, que eram os proprietários desses jornais e que haviam apoiado o golpe militar, já estavam descindindo dele. O Estadão estava sob censura, por exemplo, né? Ele veio, eu acho que por aquela época parou a censura. E ao estarem descindindo já do governo militar, passaram a adotar, ainda que muitas vezes subliminarmente, uma postura em defesa da redemocratização do país. Ora que se o grupo proprietário do jornal começa a ter essa visão, ela se irradia para o conjunto, inclusive na redação, onde nós tínhamos uma liberdade muito maior de escrever com críticas, né? Com críticas, né? Eu me lembro que fiz muita matéria no JB, criticando Itaipu, por exemplo, matérias de página inteira do Jornal do Brasil, não é isso? Ou criticando o Ney Braga, que em 79 assumiu o governo do Paraná, também indicado pelo regime, né? Então eu tive essa sorte, né? Porque daí os jornais depois, hoje, eu acho que esta mídia, ela, como sempre, eu sempre digo isso, fabricar um sabonete ou uma informação é a mesma coisa. São duas mercadorias, tá? Só que a informação é mais importante que o sabonete, né? Porque a informação, a partir dela você vai criando os chamados consensos na sociedade, que são importantes para quem quem é hegemônico. Então, aí hoje eu acho que a mídia, essa chamada grande mídia privada, televisão, hoje a televisão, no fim dos anos 70, a televisão não tinha a importância que tem hoje, né? Os jornais hoje estão, né, em decadência, o JB já passou para digital, enfim, né? Hoje o grande meio de comunicação é a televisão e o rádio continua resistindo aí. Mas eu acho que eles estão politizados numa perspectiva de oposição ao governo, seja ele do Lula ou da Dilma ou qualquer outro que venha praticar uma ideia de transformação na sociedade. Então é uma guerra, né? Acho que é uma guerra
Eu hoje, para ser muito sincero, às vezes eu tenho vergonha de dizer que sou jornalista, porque eu vejo tantos absurdos, tanta manipulação, entendeu? Na informação, que não é possível que as pessoas façam isso. Não se está com isso querendo defender uma mídia arreglada ao governo japa branca. Claro que não, nunca, porque isso também não ajuda. Tá? Mas não pode, é uma imprensa militante, né? Como nós vemos aí de jornais como o Estadão, como a Folha de São Paulo. Eu não vou nem falar na Veja, né? Que esse então é o suprassumo do panfleto. Né? E foi uma grande revista, né? Foi uma grande revista dirigida pelo Mino Carta, mesmo depois que o Mino saiu, mas é hoje um agente de provocação política, né? Com conexão com o parlamento, porque como esta mídia, né, jornais e revistas, tem mais facilidades em termos de gente e de regulamentação para investigar um assunto, elas investigam, aí passa para o parlamentar que pede uma CPI. Aí a CPI vai alimentar novamente, realimentar essa mídia. Acho que nós temos que fazer com urgência absoluta, uma das coisas mais prioritárias é uma lei que regulamente isso. Mas os jornalistas, eu digo insuspeitamente que sou um deles, querem estar acima da lei. Não tem Constituição. Você pode falar qualquer coisa. Você abre hoje um noticiário de televisão, um terço é de crime, estupro, sequestro. Para que isso? Será que importa você dizer que uma criança foi estuprada lá no bairro São Paulo? Então você vai criando, inclusive, um negócio, um estresse social com esse negócio aí, que eu acho um troço complicado. Mas você falar numa responsabilização da mídia perante o país é tido como censura. Então eu não sei como é que vai ficar. Também tem gente no governo que faz média, porque a mídia também é poderosa. É uma coisa muito complicada, mas eu acho que enquanto não resolvemos esse problema, aqueles ideais todos, agora voltando para essa questão da resistência, hoje há também uma resistência. Ela não é uma resistência à ditadura. Ela, às vezes me perguntam assim, não, mas como é que era mais fácil? Eu digo, não, no tempo da ditadura era mais fácil. Tinha um inimigo... Isso, era mais fácil porque, exatamente, você tinha um inimigo que era um só, e todos desse lado estavam juntos contra aquele inimigo. Não importa as feições ideológicas, etc e tal. Tá? Agora era mais perigoso. Aí que é o lance. Porque isso implicava um grande risco, não só de ser preso, torturado, tá, mas um risco de morte. Hoje não é perigoso. Pode sair à rua aqui, atacar o presidente, enfim, fazer qualquer coisa. Né? Por isso que eu acho que a democracia brasileira ela tem uma amplitude muito interessante, porque você sai hoje, você xinga o presidente da República. Eu não sei se tem algum modo de você atacar o presidente da República que possa merecer um processo. Não sei, talvez uma ofensa muito terrível. Né? Só que é mais complexo. Porque os segmentos que antes estavam todos voltados para um inimigo comum, hoje se dispersaram. Muitos passaram a defender ideias que inclusive renegam o que pensavam, não é isso? Ou que escreviam. Né? Então é mais complicado, essa crise civilizatória também é mais difícil, entendeu? Mas eu acho que nós temos que tomar algumas providências no Brasil. Um conjunto de reformas, não é isso? Uma das reformas é isso, nós tem que ver esse problema. Todas as profissões têm sua regulamentação e os seus órgãos de controle. Ou nós vamos dizer que a existência da OAB constrange o advogado, ou do Conselho Federal de Medicina constrange o médico. É contra o exercício livre da medicina ou do direito, e enfim, N profissões tem. Mas não pode criar um conselho de comunicação, porque isso é tido como censura. Então, o jornal publica um troço sobre uma pessoa, entendeu? Depois não adianta se retratar, não tem essa história do cara ter que buscar o direito na justiça, porque isso é uma coisa infernal, custa, demora tempo, e o mal já está feito. Então, acho que essa é uma das... Digamos, da resistência do mundo atual, nós temos também que resistir a esta hegemonia da mídia privada, que no geral também é ligada a famílias. Né? São os Marinho, são os Mesquita. De tempos. São os Tívitas. Né? Enfim, é o desafio que nós temos na contemporaneidade. Eu acho que nem McLuhan conseguiria imaginar Pois é. Essa grande... Até a relação incestuosa que a imprensa tem com os governos, né, com o próprio Estado. Mesmo no governo, veja só, um governo agora, como a presidente Dilma, que eu PCdoB apoio, eu apoio também, mas tem ministros, é preciso dizer aqui, o senhor Paulo Bernardo, por exemplo, tem esquema com esses jornais, com essas televisões.
ele é ministro das comunicações. Então, mesmo dentro de um governo que tem uma proposta popular, você tem segmentos que jogam contra o processo de democratização da informação, porque está um ministro ou um grupo de ministros, ou quem quer que seja, acaba enrodilhado nesse conjunto de interesses. Às vezes eu acho que o ministro Bernardo quer ser melhor que o ACM, né? Pois é, entendeu? Então, são contradições do Brasil, né? O Brasil é um país muito complexo, né? Aparentemente simples, pela simplicidade do povo, tal e coisa, mas é um país muito complexo. E um país inusitado, um país tem um grande exemplo de um deputado, hoje é prefeito de Olinda, que foi deputado do PCdoB, foi líder da bancada, que contou uma vez que ele estava tentando mostrar aos mexicanos, no encontro no México, o processo de transição da ditadura no Brasil. Né? Primeiro, toda a esquerda achava que o fim da ditadura representava quase que a construção do socialismo do país. A transição foi hegemonizada pelo centro político, não pela esquerda. Tá? O pessoal está lembrado, Aureliano Chaves, o próprio ACM, etc. e tal. Bom, muito bem. Aí quem vai presidir, morreu Tancredo, quem vai presidir é o sujeito que era o presidente do partido que sustentou a ditadura. Só que ele vai lá e, pelo menos naquele começo, faz uma presidência positiva, restaurando as liberdades, reconhecendo os partidos, os sindicatos. Mas ele não era o cara que tinha dado sustentação ao governo, inclusive votado contra a emenda da Dante Oliveira. Então o Brasil, se a gente não compreender essas questões do Brasil, achar que isso aqui é uma Suíça, uma França, não, o Brasil é muito complexo, nós temos que ver como é que ocorrem as coisas aqui. Mas é um país de enormes potencialidades, não é isso? Você chegou a pensar em sair do país? Pensei exatamente no segundo semestre de 71, um pouco antes de ser preso, fui preso 7 de dezembro. Em outubro foram presos algumas pessoas aqui, também da Ação Popular. Aí eu pensei em sair, mas ainda bem que não saí. Ainda bem que não saí, porque o pessoal que saiu acabou, alguns um pouco desajustados, outros perderam um pouco o pé da realidade, entendeu? E eu não sei se seria uma boa ter saído, sabe? Mas cheguei a pensar naquele momento, porque eu sabia que ia ser preso. Se eu fosse preso, eu sabia o que significava naquela época. 71 foi uma das épocas mais ásperas, drásticas da repressão, né? Eu pensei nisso, mas não cheguei a avançar muito nessa ideia, não. Depois eu achei que era bobagem, eu ficar aqui, ver o que acontece, né? Você está no seu chão, é outro papo, né? Então, assim, quase uma hora depois dessa revisitação, assim, a sua história, que tipo de sentimentos ficam, te acompanham? Como é que está a sua vida? Como é que você se reinventou depois disso tudo? Eu acho que eu não me reinventei, porque eu não precisei me reinventar. Eu não era um e fiquei outro. Entendeu? A minha percepção é de ter sido sempre, ter acompanhado sempre as mudanças do processo político, histórico do país, entendeu? E do mundo, né? O que eu pensava, por exemplo, fim dos anos 70, no começo dos anos 70, não é exatamente o que eu penso agora. Por quê? Mudou? Não, não mudou. A realidade mudou. Se a realidade muda, o teu pensamento tem que mudar. Senão ele fica apartado da realidade e fica dizendo bobagem por aí, entendeu? Então, por exemplo, para citar um exemplo, toda a concepção de socialismo que o setor em que eu atuava tinha como modelo, em muitos aspectos, mudou. Tá? Não há um modelo único, como achávamos que havia de socialismo. Não há, por exemplo, esse sistema de partido único no regime socialista, como se achava que havia. Né? O socialismo é um sistema que vai se ajustar, ou deve se ajustar, às realidades específicas de cada país. E, às vezes, num país continental como o Brasil, até em várias regiões do país. Né? Tem uma série de questões que a experiência demonstrou que não eram corretas. Que experiência? As primeiras experiências do socialismo, desde a Revolução Russa até 89, 90, 91, quando
houve a chamada queda do Muro de Berlim, que foi a derrota na Europa desse projeto socialista, né? Então a gente tem que ir se ajustar ao pensamento, à realidade, para poder seguir adiante, né? Para não ficar meio esquizofrênico. No seu caso, então, exatamente isso. No seu caso, como é que foi? Como é que é possível? Você atribui isso à sua personalidade, à sua atividade profissional, que não te tirou do espaço social, te garantiu um status, né? De poder trabalhar e poder ver como é que as coisas estavam acontecendo e, de certa forma, até participar. Porque você conhece várias pessoas que, diante das experiências, pouco menos do que tudo que você passou, que é soterrado pelo materialismo histórico de uma forma que jamais consegue sair desses escombros, né? Pois é, o problema é, a questão é essa, o problema não, a questão... É uma pergunta psicológica essa que eu estou fazendo. Não tem nada a ver, tem a ver apenas com uma coisa, a reflexão sobre a realidade e a visão, e aí é uma questão de filosofia, a visão de que a realidade é dinâmica, ela está em permanente movimento e que a consciência ou a acompanha ou perde o ritmo, ou perde o bonde, entendeu? A consciência é o nosso pensamento, né? Então eu acho que nesse processo todo eu li, estudei, debati e fui percebendo, né, essas modificações e fui me ajustando a ela. Como você diz, teve gente que não se ajustou, né? Teve gente que negou tudo, entrou em parafuso, se batendo aí que nem barata tonta. Há quem ficou atrás, né? Deplorando muito os sofrimentos da ditadura. Muito bem, um sofrimento. Todo mundo sabíamos que estava, ninguém foi de ingênuo, entendeu? Eu sabia o que estava acontecendo, entendeu? Agora, não quer dizer que tenha sido justo o tratamento da ditadura. Mas o sujeito passar o resto da vida nessa memória é uma coisa que reflete uma certa perturbação. Eu acho que não tem muito sentido prático, né? Lembrar, sim, lembrar para aprender, para analisar, para enriquecer o patrimônio histórico, é muito bom. Mas não como um saudosismo, uma lamúria. A questão profissional, eu acho que o fato de não ter... Eu vivi na clandestinidade, né? Mas depois o fato de ter vindo para cá e trabalhar no jornal, tal e coisa, isso ajudou no sentido de que me enraizou na sociedade. Eu era muito jovem, entrei no estado do Paraná com 21 anos. Né? Isso me enraizou e não me fez sofrer um problema na clandestinidade de companheiros meus com a mesma idade que passaram 5, 10 anos na clandestinidade, que é uma coisa extremamente feroz, é um negócio que marca muito, né? Mas isso não está relacionado com a reflexão sobre a evolução da história. Está relacionado às condições de vida. O mais importante que eu acho isso é a disposição da pessoa observar o processo histórico, né? Perceber as suas mudanças e ajustar-se a elas. Quando eu me ajusto a uma concepção de socialismo que não reconhece certas características do passado, eu não estou sendo contra o socialismo. Eu estou ao contrário. Eu estou tentando requalificar o socialismo para o tempo contemporâneo. Por isso que no PCdoB nós falamos um socialismo ajustado às características brasileiras, a nova luta pelo socialismo, que pratica um conjunto de coisas que são do cabedal teórico do marxismo, evidentemente, né? E não outras, que já cumpriram o seu papel e foram superados. Eu já dei alguns exemplos agora há pouco. Então eu acho que isso é o segredo para que você, inclusive, tenha uma certa sanidade, já que você levantou esse problema na psicologia, porque eu acho muito ruim a pessoa que não consegue se encontrar. Pô, eu achava que era um socialismo legal, no fundo é tudo isso que estão dizendo, aí entra um conflito terrível, né? Não, por que não era? Por que não era assim desde antes? Por que passou a ser? Se você resolve isso com base no conhecimento, ou seja, com base na ciência, porque não é na fé que você resolve isso, você tem uma repercussão interior, claro, de tranquilidade. Eu não acho interessante o mundo que nós estamos vivendo. Não acho. Eu, às vezes, ando por aí e vejo e digo, era muito mais interessante nos anos 60, mais participativo, né? Eu estou lendo agora a biografia do Getúlio e tem lá as lutas políticas dos anos 30 a 40, de uma grande intensidade, não é isso? Mas não é. Então eu fiz algumas palestras de escolas
E vejo a gurizada inteiramente por fora. E mais que isso, muitas vezes desinteressada sobre essas coisas. Eu ia perguntar se você tem algum contato assim com a... Não, eu fiz, porque o livro Memória da Neblina, que eu publiquei em 2011, foi apoiado pela Lei de Incentivo da Prefeitura de Curitiba, da Fundação Cultural. Um dos contrapartidas do autor era dar umas 10 palestras aí. Então eu peguei um pouco assim esse tema, para não pesar muito, eu peguei o tema assim de leitura, imaginação, e aí falando do livro, o livro é um livro que fala sobre a juventude dos anos 60, nos seus impasses políticos, emocionais, pessoais, etc. e tal, né? Então, em algum lugar há um certo interesse, mas às vezes eu fiquei achando que poderia ser mais, no mínimo por curiosidade. Eu digo a eles o seguinte, só para vocês terem uma ideia, faço toda uma abordagem de ditadura enfim, eu dou para essa palestra para o 3º ano do curso médio, quer dizer, o cara já está ali, né, no fim do curso médio, e faço uma rápida explanação da ditadura, porque eles já estudaram isso, tá? Então eu digo isso, olha, isso que estou dizendo, estou fazendo uma síntese, vocês estudaram. A novidade aqui é que vocês têm condições de falar com alguém que viveu tudo isso. Tá? Ou seja, essa é a novidade. Eu testemunhei isso, vivi isso, sofri isso. E alguns vão, os outros não vão, e no fim fica tudo... Mas é interessante, é isso que eu, voltando a uma questão que colocou antes, mas é isso, essa turminha vai sair daí, vai para a universidade, vai viver, queira ou não, um certo processo político, tá? E como é natural, uns vão ser mais conscientes, outros não tanto, e isso faz parte da vida também, né? Mas eu acho interessante que, pelo menos, tem muitos jovens que têm esse interesse, e muito assim, para mostrar que são os paradigmas, muita crítica ao que eles veem. Tipo assim, mas hoje todo mundo é acomodado, a gente tem esses problemas aí, mas ninguém faz nada. Eles têm essa percepção de que poderiam fazer algo mais. Quer dizer, falta um pouco um certo gatilho. Um catalisador. Exatamente, um catalisador, e eu acho que certas circunstâncias políticas gerais na sociedade podem servir e empurrar esse pessoal para uma certa ação e para uma certa reflexão. Aí eu sempre digo para eles, levem pela vida inteira o seguinte dístico, quem não reflete, repete. Então você tem que refletir, cara, senão vai repetir o que querem que você diga, ou o que você leu, enfim. Vão ser, aí eu também tiro um saco, digo, vocês são os bananas, Maria vai com as outras, entendeu? Pulando de um lado para o outro. Então é importante refletir, independente da conclusão que vocês vão tirar, da linha que vocês vão seguir. Isso aí é com vocês. Um dos cartazes dessas últimas manifestações aí era assim, saia do Facebook e vem para a rua, né? Uma coisa assim. Isso. O Facebook é um negócio muito interessante, mas ele às vezes, hoje esse é um problema, quer dizer, as relações pessoais sendo substituídas, né, pelas relações via internet. Você vê por aí, raramente você vê um jovem que não está mexendo com o celular. E muito adulto também. Muito adulto. Então o senhor que está no consultório, está no ônibus, poderia conversar com as pessoas, mas está ali. Isso é o problema da individualização da coisa. Ele está ali na sua vidinha. Ele podia conversar com outro, trocar ideias, bater um papo, falar papo furado, não tem problema, mas fazer uma interação, porque isso é também de palavra, de gesto, né? É muito emocional, de afeto. Não. O cara está ali no... mas isso é dentro Facebook. De casa, né? Dentro de casa, Eles se falam pelo Facebook. Então, eu acho que isso é uma crise, não pode continuar assim. Tá? Imagina, como eu sou otimista, eu acho que a sociedade tem que dar uma solução a isso. Eu ia perguntar, você é otimista. A sociedade dá uma solução. A questão é que não é tão rápida como imaginávamos antes, em nossa juventude, não é isso? É que talvez com a maturidade a gente saiba que as coisas têm o seu tempo, que não... Isso também, porque na juventude eu achava que em 5 anos tinha uma revolução, acabava a ditadura, outro mundo, né? Você lembra naquela época projetar a sua vida para hoje, assim? Não, eu projetava a minha... Qual era a sua distância, a sua perspectiva? A minha distância, assim, num primeiro momento, era um tipo 5 anos, que é o tempo que eu achava que se derrubaria a ditadura e se começaria a construir o socialismo. Então toda a minha perspectiva de vida era num outro sistema. Que não tinha um conjunto de aspirações que eu poderia ter se mantivesse o sistema. Então, eu sempre gostei de escrever.
Então, isso eu gostaria de fazer. Mas a emergência da resistência era tal que o universo que eu, pelo menos, tinha, era muito curto. Era o tempo de derrubar os milicos. E era muito curto. E nós vimos que ele demorou mais. E quem derrubou os caras não foi só a esquerda, mas foi basicamente o centro político, os conservadores. E ninguém esperava isso. Essas surpresas que o Brasil oferece. Eu acho que... eu sou otimista porque eu procuro, não tenho uma visão passionalizada da história. Procuro ter uma visão científica. A história tem esse processo. Se você for ver a história, quantos momentos de perplexidade, de atraso e de retrocesso, inclusive, ocorreram para depois voltar, retomar seu curso de ascenso civilizacional. A questão é que você vai... O problema está em que você vai chegando a uma idade em que não verá isso. Você falou uma coisa muito interessante agora. Que quem derrubou a ditadura foi o centro político, conservador até, no caso, né? E eu já li também que antes da Revolução, do golpe, né? Tem uma frase famosa, não sei de quem agora, não me ocorre, de que vamos fazer a Revolução antes que o povo a faça. Era de um mineiro lá. Não, exatamente, porque esse centro conservador deslocou-se do arco de aliança do regime militar. Não era gente boa, era Maluf, ACM, né? E mesmo outros que não tinham essa folha corrida aí, mas que eram conservadores, né? Claro que eles... tinham a esperteza e a percepção de que se não fizessem isso, iam perder o trem da história. Alguns, né? Outros eram mais conservadores e queriam realmente, eram os liberais, assim, que achavam que realmente não tinha sentido a ditadura, né? Aí eu vou cometer uma, depois você corta, viu, na edição. Os PMDBs da vida. Então, no PMDB você tinha de todo tipo, né? Você tinha um sujeito como Ulisses, que era um cara que tinha realmente a intenção. O Tancredo era mais conservador, sim, mas não era um pilantra, entendeu? Aí que é o problema. A história do carisma, né? Que é mas o pilantra era Maluf, ACM, mas eu digo assim, também é claro que esta ação do centro político estava respaldada por um grande movimento de massas cuja mobilização foi da esquerda. Você veja que em novembro de 83, o PT fez uma manifestação em São Paulo, se não me engano, ali no Pacaembu, não sei aonde, reuniu 15 mil pessoas. Né? A próxima manifestação foi aqui, em janeiro, reuniu 60 mil, porque para Curitiba era muito na época. Né? Então a esquerda jogou muito peso nisso aí. Claro que na medida que esses caras do centro conservador aderiram, também aderiram as pessoas que eles tinham influência na sociedade. Claro que eles tinham. Entendeu? Então eles vieram também. Isso não estava muito nos planos. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a sociedade avança ou a barbárie. Essa é a coisa. Ou, você veja, você tem hoje, eu acho que hoje existem elementos de barbárie, assim. Mas não é a barbárie com a invasão dos bárbaros, ou troço. Mas você pega a violência hoje. A tortura. Como uma prática ainda, claro, ainda existente, institucionalizada dentro do aparelho do Estado. Uma polícia que tem o mesmo modus operandi. Não, e essa coisa também das guerras, esse negócio. Então, eu acho que o futuro não é também uma janela cor-de-rosa aberta, entendeu? Mas pode ser também ameaçador. Né? Bom, mas é essa angústia que move o homem. Pois é esse que é o lance. Então isso é nessa perspectiva que cada um vai encontrando o seu papel e vai tentando ver que tipo de contribuição pode dar. Para fechar, se você quiser deixar uma mensagem final, resumo. Não, eu acho que um pouco... eu acho que foi toda uma trajetória interessante, né? Foi o fato de você se sentir participando de processos de transformação, pelo menos para mim, foi um alimento fundamental. Né? Quer dizer, você vai olhando as coisas e vai vendo onde você estava, participou nisso, participou naquilo, entendeu? Não no sentido da vaidade, isso não existe, mas no sentido de estar presente, né, quando a sociedade precisou que as pessoas se mobilizassem para transformá-la para uma situação melhor.
seja numa circunstância de ditadura, seja numa circunstância de democracia, como nós estamos vivendo, né? Então, isso é muito interessante. Isso às vezes pode ser confundido como, o sujeito queria estar no centro. Não, não é isso. A questão é estar plugado. Eu sempre digo, eu sempre me movi pela história. Eu sempre me movi pela história. O que eu falei, o que eu pensei, o que eu escrevi, estava movido pelos grandes acontecimentos da história do período em que vivi. Faço isso até hoje. Espero poder fazer por mais tempo. Não sei quanto. Mas embora seja lá quanto for, eu quero sempre estar pautado por isso, né? Quando eu digo pela história, é isso. Eu quero estar ligado, por exemplo, sempre pensando e ligado ao que está acontecendo na Palestina, na Síria, entendeu? Todo o processo que vive Cuba, no Vietnã, na China, eu penso isso. Eu não fico pensando no dia a dia. Isso não é agora, sempre foi assim. Então, por isso que é nesse sentido que eu digo que eu sempre fui movido, inclusive na minha atividade profissional, por esses momentos do processo histórico. Isso é uma satisfação pessoal inimaginável. Eu acho que esse é o grande legado e é o que eu gostaria de dizer. O seu grande escudo para enfrentar todas essas... Sim. Quando você fala escudo, parece que você está se protegendo de alguma coisa. Não, mas isso é uma forma de proteção, esse aparato intelectual. Será? Claro. Bom, você ainda está psicologizando aí. Eu tenho certeza. Eu acho que justamente não ter escudo. Porque aí você está aberto a todas as coisas que existem, né? Muitas delas, a maior parte delas não te atinge pessoalmente. Fora aquele período da ação popular, São Paulo, na Bahia, nunca passei fome. Na minha profissão eu sempre tive emprego e bom emprego. Então eu podia dizer, olha, bacana. Mas eu acho que a gente se supera como ser humano quando você é capaz de se motivar por coisas que não o atingem concretamente. Na perspectiva de melhorar a vida para todos. E sem pedir, por isso, nada em troca. Acho que esse é a grande postura de humanidade que nós temos que ter. Então, ao final, em certo momento, surgiu as reparações da anistia. Eu resolvi não pedi-las. Eu tenho, a esse respeito, uma confirmação dessa posição e um certo arrependimento. Por quê? Porque confirma no sentido de que não me sentiria bem se o Estado brasileiro me desse uma grana agora, 30 mil, 40 pau, e eu achasse que estava tudo legal. Havia um certo sentido de... Eu sei que não é isso, mas não me sentia bem. Por outro lado, hoje eu penso que talvez devesse ter aceito, mas com a seguinte perspectiva. Eu não fui perseguido, não fui torturado, não fui preso por ser eu. Eu fui porque defendi uma causa. Se não a defendesse, não seria incomodado. Então, se há uma restituição, se há uma reparação, não é a mim, mas a esta causa. Então, o arrependimento está em que eu deveria pegar esse dinheiro e entregar à organização ou a quem quer que hoje esteja representando essa causa para lutar por ela. Não para comprar um carro, não para comprar um apartamento. Sempre tive isso. Mas agora não vou mais mexer com esse negócio. Mas poderia ter feito. Mas, de qualquer maneira, não entrei nisso. Acho que eu vou ser muito franco, já que esse é um depoimento para a história, muita gente se aproveitou disso. Porque teve gente que realmente precisava. Eu conheci pessoas, uma vez em Maringá, em 89, quando eu fui fazer lá, pelo PCdoB, a primeira campanha do Lula, encontrei um sujeito chamado Zapatinha, que estudou e morou aqui, e que naquele momento já tinha tido 9 internações psiquiátricas em função das bárbaras torturas que sofreu. Eu acho que o Zapatinha tinha direito a uma reparação. Pessoas que não conseguiram emprego, pessoas que ficaram perturbadas, que tiveram as suas relações familiares tumultuadas por aquilo e isso prejudicou, acho que essas deviam ser. Não aconteceu isso comigo. Nunca perdi emprego por isso. Tive que dar explicações, mas nunca perdi emprego.
Então, tomei essa posição. E hoje me sinto profundamente confortável, porque posso sair na rua e ninguém vai dizer para mim, então, ganhou uma graninha do governo, hein? Valeu a pena se lutar contra a ditadura? Não, senhor. Aí sim, seria pegar toda essa trajetória e resumi-la a uma transação pecuniária e arrasá-la, portanto, do ponto de vista da justiça política. E o que você acha desse movimento de resgate da história, dentro desse, não só da Comissão da Anistia, mas das Comissões da Verdade? Você já tem alguma posição sobre isso? Não, se eu sou a favor ou não, isso aí, eu acho que isso é fundamental. Qual é a sua avaliação? Não, isso é fundamental, porque aquela história, nenhum país, quer dizer, a gente tem um exemplo aí da Argentina, sobretudo, né, que a gente fala muito, do próprio Chile. O país não consegue prosperar no seu projeto democrático se ele tem uma zona de sombra atrás de si, que não vai mais punir, porque a lei da anistia não permite, mas vai mostrar, vai esclarecer, né? vai dizer a uma mãe que o filho dela morreu em tal circunstância, está enterrado em tal lugar, e será prestada uma homenagem. E também para o fato de que a história vai ganhar com um patrimônio de atrocidades que servirão para advertir as novas gerações de que isso não pode voltar a acontecer. Então eu acho muito importante, embora eu seja favorável à revisão da lei da anistia. A lei da anistia foi um acordo, o velho Brasil, não é isso? Foi um acordo para a saída do regime militar. Não, em que, inusitadamente, um Estado se auto-anistia, que é o que aconteceu, foi isso. Nós nos perdoamos por termos torturado os brasileiros que se opuseram. Então é uma aberração isso aí. Eu acho que é preciso se criar condições para que o movimento social brasileiro, para que a opinião pública brasileira, não é isso? Pressione para a revisão da lei da anistia. Eu escrevi um artigo para o Portal Vermelho, cujo título é "O soldado não tem medo de chuva". Esse artigo refere-se a uma frase que eu ouvia muito quando era estudante do colégio militar, que não usávamos guarda-chuva, mas apenas um plástico no cap. E passei a minha adolescência ouvindo no colégio essa frase: soldado é superior à chuva, soldado não tem medo de chuva. Pensando nisso, eu escrevi isso. Bom, é possível que ainda não tenha medo de chuva, mas tem um profundo medo de assumir as suas responsabilidades, o Exército Brasileiro e as Forças Armadas, de modo geral, pelo que fizeram. Por outro lado, eu também faço uma distinção. Eu acho que nós estamos falando aqui dos torturadores, dos generais mais diretamente ligados ao sistema repressivo. Tá? E não estamos falando de uma oficialidade jovem nas Forças Armadas. Nenhum país civilizado pode prescindir das suas Forças Armadas. Né? Às vezes eu vejo o pessoal dizer, não, o Exército, o que é isso? Não, isso é importante. O país precisa se defender. O país precisa defender a Amazônia do apetite americano. Entendeu? Então tem que estar armado. Tem que estar bem pago aos contingentes militares. Porque esse pessoal não teve um envolvimento direto com isso. Você percebe na solidariedade militar a distinção entre os mais jovens e aqueles mais velhos, mais comprometidos com o sistema. Numa palestra lá no Salão do Livro em Foz do Iguaçu no ano passado, estava presente e me procurou depois um sargento do batalhão lá de Foz do Iguaçu. Ele deve ter entrado no Exército, sei lá, 10 anos, não sei. E dizendo para mim o seguinte, primeiro apoiando o que eu havia dito, dizendo que ele não concordava com tudo que havia ocorrido no país e que este assunto era discutido no quartel. Olha que interessante. Né? No colégio militar, na sala de aula, eu tinha um colega chamado Ademar da Costa Machado Filho. O pai dele era um coronel, subcomandante do colégio. Este rapaz prosperou por ser inteligente e talentoso na carreira militar e hoje ele é o comandante militar do Sudeste. Provavelmente a parte do Exército mais poderosa e mais importante, lá em São Paulo. Pensando, eu pensei assim, o Ademar
entrou na Academia Militar de Agulhas Negras provavelmente entre 70 e 71. Saiu oficial 3, 4 anos depois, 75, 6, como tenentinho. Qual é o envolvimento que ele poderia ter? Ele já entrou no quartel, no exercício do quartel, já no processo de abertura. Então, essa turma, né, pode ser tão reacionária quanto os torturadores, mas não teve esse envolvimento direto. Uma vez, então, aí me convidou outros alunos, ex-alunos da nossa turma, para um almoço aí no QG, aí no Pinheirinho. Ele era, na verdade, ainda comandante da 5ª Região Militar. Eu não ouvia há 40 e poucos anos, e desde que saí do colégio. E disse a ele: olha, Neymar, você sabe a minha posição. Ele fez uma palestra antes, né, sobre o Exército, a importância estratégica do Exército, a defesa das fronteiras, tá ligado lá. Eu digo: olha, você sabe a minha posição, você sabe que eu sou dirigente do PCdoB. Não, eu sei, respeito. Você vê como é que a coisa é diferente. Pô. Eu depois fiquei pensando, estou dentro de um quartel, que coça o maluco. Não, eu sei, eu respeito de igual. Estou lhe dizendo isso para dizer que, como são as coisas, 90% das coisas que você falou aí, não só eu, como o meu partido avalizam. Porque nós estamos em outra situação. E, em certa medida, no mesmo campo. Porque agora já não existe mais a Guerra Fria. E a grande ameaça a nós, vocês sabem disso, é o apetite americano pela Amazônia e por outras áreas que eles vão querendo morder. Então, esse sentido de nacionalidade que nós comunistas temos, vocês também têm. Claro que aí é um problema. Eles não admitem que se fale ditadura militar. Eles aceitam o regime militar. Tá bom, eles falam regime, nós falamos ditadura, bem. E eles não admitem essa conversa aí de anistia, de comissão da verdade, é um problema a ser administrado. Mas com isso eu quero dizer, depois apareceu um artigo não me lembro aonde, do Carlos Lessa, que já não era mais o presidente do BNDES, falando do Exército, tal coisa, né? E eu mandei para ele dizendo isso: olha, hoje, se vencesse a direita, se vencesse o neoliberalismo, vocês do Exército seriam guarda de rua, porque esse era o destino de vocês. Seria uma polícia interna. E as fronteiras seriam guardadas pelo Exército Internacional, sei lá o quê, hegemonizado pelos americanos. Então, a gente faz essa reflexão, mas ainda assim nós temos que insistir na lei da anistia. Eu acho que tem que rever isso aí, né, e tem que enfrentar essa turma, Mas a questão é de que, às vezes eu fico pensando que a influência portuguesa, o Dom João enrolou Napoleão antes de fugir para cá, aquela coisa, nós assimilamos um pouco isso, que é o contrário da influência da América Hispânica, que o troço ali é mais hard. E aí ficamos fazendo média. O general de pijama, o aposentado, vai lá no clube militar, fala um troço, ele tinha que ser preso, porque ele também continua submetido ao regime militar. Aí o governo também fica meio assim. Enfim, resumindo, a lei da anistia tem que ser revista, e toda essa reposição histórica, esse acúmulo de depoimentos, de levantamento, é da mais alta importância para a história do Brasil. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses
camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Desses homens derrotou-se o opressor, muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.